Pode ser, amados. Pode ser. Estamos aqui de volta. Vamos fazer mais um estudo sobre o prenúncio, né? Sobre a Shemitah, que hoje em dia no mundo inteiro está sendo pregada essa palavra pelos rabinos cristãos, né? Vamos iniciar lendo o texto já para explicar o porquê desse estudo, né? E por que Deus quer nos falar através da palavra e quais os planos de Deus para as nossas vidas, para a igreja e para o mundo. É muito importante saber, né? Hoje estamos no tempo de Deus. Então, o William vai ler para iniciar Isaías 46, 9, 10. Então, quem quiser acompanhar, para ter uma ideia mais ou menos do que iremos falar, vamos iniciar com esse texto, Isaías 46, 9, 10. Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém. Amém. Bom, irmãos, o texto está bem claro, né? Que desde o princípio Deus vem declarando o fim do mundo, o fim da terra, o fim das coisas, da qual Ele mesmo, né, iniciou, e Ele tem todo o direito de dar continuidade ao seu plano, ao seu projeto, né, e levar ao fim, né? Sabemos que durante a nossa vida inteira nós aprendemos que existe um Deus da qual controla todas as coisas. Ele controla o clima, Ele controla as coisas que irão acontecer sobre a terra. Muitos temem o inimigo sem saber o poder que Deus tem, né? Se você não sabe o poder do seu Deus, né, às vezes por isso você teme o seu inimigo, né? Na verdade, tudo está sob controle, né? Tudo está nas mãos de Deus, né? Não existe nada fora do controle de Deus, né? Tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele ordena se cumpre, né, no tempo determinado dele. Nosso tempo é curto, nosso tempo é contado, mas Deus é eterno, o tempo dele não é contado. Ele dizia na palavra que desde o princípio Ele declara o fim, né, e Ele fará toda a vontade conforme Ele quer. Então, por aí já sabemos, né, o poder que tem o nosso Deus, só por esse texto, né? E se Ele declara desde o princípio o fim, significa que o passado, né, podemos aprender com o passado, as coisas que ocorreram, né, com os servos, com a igreja, com os profetas, com as nações, desde o passado. Sabemos que em toda batalha Deus foi vitorioso, né? Toda vez que o inimigo achou que ia ganhar uma batalha, no final era ele que perdia, né? Deus pega o sábio na sua própria astúcia, né? Assim diz a palavra. Então, desde o princípio Deus declarou, e já vimos aí que Deus destruiu a terra uma vez, né, em águas, quando houve o dilúvio, na época de Noé. Isso porque a corrupção, o pecado era muito, e também porque o homem, né, queria corromper a imagem de Deus, né? Deus criou todas as coisas, e em tudo, na natureza, em nós, nos animais, vemos as mãos de Deus, né? Deus é um dos maiores matemáticos que já existiu. E se os irmãos for observar, né, até mesmo nas plantas, né,
no nascer de um bebê, você vê o cordão umbilical, né, como que ele é em forma de espiral, coisas desse tipo que eu não vou entrar muito em detalhe. Até as plantas também, quando ela vai soltando as folhas, né, e tudo em ordem, né, de tamanho, de crescimento, aquela coisa toda. E também aí tem a mão de Deus e tem o porquê também. Eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas se os irmãos quiserem pesquisar, pode ir à frente que os irmãos vão ver que no DNA das coisas, né, que existem, da terra, das plantas, da água, em tudo tem o nome de Deus gravado. O inimigo uma vez ele quis modificar isso, mas quando Cristo foi à cruz do Calvário, ele derramou o sangue de Deus sobre a terra, né? Então ali voltou tudo a ser o DNA de Deus, né? Que está sobre nós, está sobre a terra. O homem foi tirado da terra, né? E ali Deus soprou vida sobre o barro, né? Então, quando ele fez isso, né, ele colocou o DNA dele sobre a terra, sobre o homem, sobre os animais, né, e também na morte da cruz, quando ele derramou o seu sangue, né, foi uma confirmação. Mas amém. Não vou entrar muito em detalhe nisso, vamos estudar aqui o tempo de Deus, saber onde estamos no calendário de Deus, né, e qual é o próximo? O próximo agora será Levítico 25, versículo 3, 4 e 10. Então os irmãos podem procurar aí, Levítico 25, no versículo 3, 4 e 10. Amém. Então, a palavra do Senhor diz o seguinte: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos poderás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Amém. O que Deus quer dizer nesse texto? Ele deu a festa das primícias, deu toda a lei ao povo judeu, e essa lei era para ser observada, porque é a lei de Deus, não é a lei dos hebreus, não é a lei dos judeus, é a lei de Deus, né? Sabemos que hoje não aguardamos, né, da forma que era para ser guardado. Só para os irmãos saberem uma informação, no calendário hebreu, né, dos judeus, estamos no ano 5.775, próximo ao ano 6.000. O que significa? Então Deus deu a ordem que a cada 6 anos, não é isso mesmo, ele? Isso. Era para o homem plantar, né? Exatamente. Colher e trabalhar no campo. Isso. E no 7º? No 7º seria o tempo de descanso, né, para santificação. Para santificação, o tempo de descanso, exatamente. Então, com a informação que eu quero passar para os irmãos aqui, ano de 5.775, estamos beirando ao ano 6.000, um calendário que vale, não é o calendário brasileiro, nem o calendário do povo gentílico, né? Mas sim o calendário hebraico. O calendário hebraico estamos beirando ao ano 6.000, e seja, ao ano 6.000 é o tempo do descanso de nosso Deus, né? Por isso ele declarou algo chamado Shemitah. Shemitah era quando o povo trabalhava por 6 anos, né? Isso era uma lei que devia ser observada, né? Entrava ano, saía ano, cada 6 anos o povo devia parar com toda a obra e a terra descansava.
Por que isso? Porque é Deus quem rega a terra, é Deus quem faz tudo crescer, é Deus que faz, né, as coisas movimentarem, conforme a vontade dele. Então por isso ele declarou essa lei, e muitas vezes aí fala na Bíblia que aqueles que não observavam essa lei eram presos. Então é uma lei que era para ser observada naquela época, a época dos hebreus. E eu acredito que os judeus até hoje observam essa lei. Algo interessante é que estamos aproximando o ano 6000, o tempo de Deus. Outra coisa interessante é a época, vamos trazer isso para a época em que vivemos. Hoje estamos em 2015. É isso? 2015. Estamos em 2015 aqui no nosso calendário. E setembro, dia 15 de setembro, teremos a Shemitah. Shemitah a cada 6 anos, para os gentios, a cada 6 anos, a bolsa de valor americana, ela quebra. É quando Deus julga as nações, conforme os seus feitos. A nação que não recebe Deus na sua economia, no seu dia a dia, na sua convivência, Deus a julga. A nação que coloca outros deuses, Deus julga. Nós não sabemos muito disso, Nós não estamos muito ligados a essas coisas, mas isso tem base bíblica, Quer ver? Na época de José, quando ele foi levado ao Egito, Deus deu um sonho a Faraó, que havia quantas vacas magras, William? 7 vacas magras. 7 vacas magras. 7 vacas gordas. 7 vacas gordas. O que acontecia? As magras, elas se referiam à questão de fome, Isso. Elas devoravam as vacas gordas. Isso. E José interpretou que 7 anos era de abundância, até iria produzir seu fruto, mas 7 anos ia ser de pouca produção. Aí o que ele fez? Ele mandou que construísse reservatório para guardar os grãos, e foi assim que eles escaparam da fome. Então aí eu acredito que talvez na Bíblia, desde que foi reportado, foi a primeira Shemitah. Foi a primeira vez que Deus deu esse sinal de que a cada 7 anos, ele traria um período difícil sobre a terra. E assim que as nações mudam de poder, de força, porque Deus, toda vez que ele bate o martelo, ele pesa, ele coloca sobre a balança cada nação. Se uma nação é achada em falta, questão do pecado, como que ela recebe Deus, como que ela atua dentro da lei de Deus, se ela vem guardando os mandamentos, Deus abençoa, Deus deixa ela ir adiante. Isso é bem claro que vemos no nosso dia os americanos. Os americanos eram uma nação cristã, a qual recebeu os hebreus de braço aberto. Ela foi um celeiro para os israelitas, por muito tempo. Eles estiveram ali, eles cresceram, se fortaleceram, enriqueceram, e Deus abençoou aquele lugar, de tal forma que foi um reinado próspero, até há pouco tempo atrás. A partir do momento que os Estados Unidos começou a se desviar do caminho de Deus, deixar de pregar o Evangelho, que foi a nação que mais pregou o Evangelho pelo mundo inteiro, todos nós sabemos disso.
Então, irmãos, aí por aí já vemos se os irmãos pegarem a Bíblia e pegar no nosso dia de hoje e pegar também as nações da Bíblia, né, os reinados da Bíblia, você vai ver a comparação, como que é, né? Então, os Estados Unidos é apenas a continuação do Império Romano, né? Os romanos reinaram na época da nossa geração, na época de Cristo. Outra forma de você estudar e saber como foi transmitido o poder, né, de um reino para outro, é você pegar a visão de Daniel, né, que ela te mostra exatamente o que Deus tem feito. Estamos na 4ª geração ainda. Eu acredito que ainda estamos no final da 4ª geração. Estamos entrando na 5ª geração. É a geração da qual Cristo vai vir com o seu reinado e destruir todas as outras. A geração aqui da parte da estátua é os pés de barro com ferro. Barro com ferro é a 5ª geração. É a próxima geração. Estamos na geração de ferro. Isso. Então, Deus deu as festas solenes, né, que é dele. Cada uma delas era para guardar os mandamentos de Deus e o tempo de Deus. Nosso Cristo, ele cumpriu com todas elas. Ele cumpriu com a Páscoa, ele cumpriu com as festas do tabernáculo, ele cumpriu com o Pentecoste, ele cumpriu com todas as festas, né, que foi dado onde está aí a festa está em Levíticos, né? Levíticos 23. Dos tabernáculos. Todas as festas solenes. Isso, ela tem Deuteronômio. Deuteronômio? Isso. Tá certo. Lê só as festas aqui, então. Aqui no Deuteronômio tem a Páscoa, ele cumpriu com a Páscoa. Pentecoste, ele cumpriu com o Pentecoste. Os tabernáculos. Santo. Os tabernáculos foi quando ele, mais os apóstolos, estavam no monte e falaram e a transgressão de Cristo, da qual os apóstolos disseram: Senhor, que façamos aqui o tabernáculo para tu e Moisés. O que mais? Quais as outras? Sábado, né, de Deus, que seria o sétimo dia, o 7º ano de Deus. Tem a festa dos primeiros frutos também, Os né? primeiros frutos, exatamente. Os primeiros frutos é depois da colheita. Isso, a festa da colheita. O povo oferece a Deus os seus primeiros frutos da colheita. Geralmente eles acampam em tendas que não tem teto, e fica como estamos aqui hoje, no monte, né, num lugar aberto, só adorando a Deus, agradecendo pelos primeiros frutos da colheita. Essa festa é dada, eu acredito que na primavera dos hebreus. É exatamente isso, na primavera são os primeiros frutos. E aí, William? Então, amigos, a gente vai passar agora para o livro de Deuteronômio, capítulo 15, e vamos ler o versículo de 1 a 4. Todos já pegaram aí o texto, já acharam? Então, vamos lá. A palavra do Senhor diz o seguinte: ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá o seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor, teu Deus, te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuires. Amém. Bom, eu entendo que na lei dos hebreus daquela época, eles não podiam vender sua terra, eles alugavam a terra, eles deixavam que tanto o estrangeiro como ali os
os demais do povo que queria trabalhar com a terra, né, alugasse por 6 anos, né, e no 7º era restituído ao dono original, ou à família do dono da terra original. Então, por que isso? Porque a terra é de Deus, não é dos hebreus. Aquela terra lá, aquela parte é de Deus. Então Deus a defende de toda forma que Ele pode, do jeito que Ele quer, né? E toda vez que está na posse de pessoas que Ele não se agrada, né? Houve uma época que o árabe possuiu aquela terra e aquela terra não produzia nada além de pedra. Toda vez que está na mão dos hebreus, né? Aquela terra produz que hoje ela fornece frutas, legumes para o mundo. E eles produzem tanta quantidade. Os irmãos veem como que Deus é uma terra fértil, né? Fértil porque é quando Deus, né, quer abençoar ali o povo que estão ali. Deus abençoa e se torna uma terra fértil. Mas quando tem estrangeiros naquela terra, eles não conseguem nada com ela. Amém? Amém. Pai do Senhor. Pode ser. Que bênção, os dois estão concentrados aí. Eles estão estudando aqui. Muito bem, né? E aí? Então, continuar. vamos passar. A gente agora, amigos, vamos para o livro de Êxodo. Nós vamos agora no capítulo 23. Êxodo, capítulo 23, versículo 11. No versículo 11, a palavra de Deus fala o seguinte: porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. É bem claro, né? Eu acabei de falar aqui. E dentro da lei de Deus, no 7º ano, eles não trabalhavam a terra, eles descansavam, igual o sábado, o dia de sábado, né, o 7º dia da semana, era só para adorar a Deus. Eu quero ver se os irmãos conseguem chegar aonde eu quero levar os irmãos a ver que desde o princípio, né, de Deus já declarava o fim. O 7º ano, o que é o 7º ano para nós, a promessa da qual Cristo deixou para a sua igreja? O 7º ano seria a festa do milênio. Eu quero que os irmãos entendam isso. É quando Deus julga as nações, né? Ele bate o martelo, julga as nações, né? O que está de errado, ele conserta ou destrói. E aquilo que é agradável aos olhos dele, né? Ele restitui. Ou seja, se agradou as suas ações aos olhos de Deus, né? No período que você esteve sobre a terra, talvez ele te restitui algo maior. O que queremos dizer aqui? Que talvez, né, na próxima Shemitah, ou antes da próxima Shemitah, Deus vai vir julgar. Deus já está julgando o mundo. Podemos ver em nossa volta. Veja aí a questão da mudança que está havendo sobre a terra. Exatamente. E dos sinais que Deus tem dado, que foi Cristo em Mateus 24, né, anunciou desde aquela época. 3 furacões rodavam a Austrália semanas atrás. Isso. Aquele terremoto que abalou o Nepal e que até hoje a gente olhando um site que tem que ele monitora terremotos em todo o globo, há 9 horas, 10 horas atrás, no Nepal já teve novamente outro terremoto, no Nepal não, desculpa, na Nova Guiné, Pai do Senhor, na Nova Guiné, teve um que já chegou a 7.1. Até o momento a gente não viu no noticiário se realmente se ocorreu algum problema lá se foi em alguma área habitada, se teve feridos, o que foi que houve. Mas o registro que estava é que na Papua Nova Guiné, em algum local lá, teve 7.1 terremoto. E no Chile, nossos vizinhos aqui, o Chile. Isso, no Chile está tendo vários tremores de terra todos os dias.
tem um dia que não tenha. Todos os dias está tendo tremores de terra lá no Chile. Fora o vulcão que até hoje ele está soltando fumaça. Uma fumaça densa, que inclusive já está... uma vila inteira, exatamente, né? Pessoas já saíram de vilas, as cinzas também já estão tomando conta, que já está... Sem falar no mundo inteiro, o que está faltando no mundo inteiro? O que falta aqui em Alagoas hoje? Água, olha, é essencial para a vida. Só quero dar esses insights aí para os irmãos, né? Os irmãos entender onde nós estamos, né? No tempo de Deus. E Cristo disse, orai e vigiai. Ou seja, temos que estar vigilantes, né? Questão a hora, o tempo de Deus. Outro relógio de Deus é o povo judeu, né? Quando vê que a figueira está brotando, né? Está dando seus ramos, né? Está soltando suas folhas, sabeis que está próximo do fim. Os hebreus já estão praticamente com tudo pronto para a construção do templo, da qual é outro estudo que pode ser trago, podemos falar. Eu não quero entrar muito em detalhe agora, mas eles estão dentro do tempo de Deus, às vezes sem saber, ou talvez sabendo, né, que eles estudam muito a Bíblia, o Torá, apesar deles não estudar o Novo Testamento, mas eles estudam o Antigo Testamento, que é praticamente a mesma coisa, né? Se Deus já declarava o fim desde o princípio, o que a nossa vantagem, né, é que nós temos os novos livros, né, o Novo Testamento, temos o nosso Messias, nós aceitamos o Messias que eles rejeitaram. Mas vamos aí adiante. O texto que você leu foi sobre... Isso, o texto que eu li foi o de Êxodo, né? Certo. Que Deus falava sobre a questão... Sobre que a terra era rentável, né? Isso, exatamente. Era apenas para ser alugada. Isso, que no sétimo dia o pessoal teriam que descansar, teria né? que descansar, exatamente, que é o sábado de Deus. Isso, né? Exatamente. Além de ser o sétimo dia, o sétimo ano também, né? Então, a cada 7 anos, o povo não fazia nada, descansava, a cada 7 anos. A gente não guarda esses mandamentos, né? Por isso talvez que o mundo inteiro sofre. Também porque estamos no tempo da graça, né? Da qual Deus derramou a sua graça, derramou o seu Espírito Santo. Então já não andamos mais debaixo da lei, andamos debaixo da graça. Então, todos os anos é abençoado por Deus, até que vem o tempo em que Deus irá julgar as nações, que eu acredito que estamos nele, né? Estamos no tempo da qual Deus está julgando as nações. Eu falo isso afirmando em quê? Afirmando nos sinais que estão, e também afirmando nas palavras de Cristo em Mateus 24, quando ele disse que haveria sinais no céu, na terra, no mar. Nessas palavras, e também em Apocalipse, o livro de Apocalipse que ele deu a João, falando sobre o fim, falando sobre a tribulação, falando sobre a pré-tribulação e a grande tribulação. Vamos passar para o próximo texto. Bom, a gente agora vai voltar para Levíticos, no capítulo 25. Os irmãos, vamos voltando aí para Levítico, capítulo 25, no versículo 20. E daí no versículo 20, ele vai tratar novamente sobre a questão do sétimo, do número 7. Então ele fala aqui o seguinte: se disserdes, que comeremos no ano 7, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe. Aí Deus diz o seguinte, né, no próximo versículo. Vamos dar uma lida só no próximo versículo 21. Ele diz: então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Olha aí, então Deus dá toda a condição, naquela época ele dava toda a condição do homem, né, continuar no seu ciclo, né, obedecendo a sua lei, que ele prosperava, ele fazia prosperar, não deixava nada faltar. Outro exemplo que temos é quando o povo passou pelo deserto, né? O que aconteceu, William?
As roupas não se rasgavam, não se desgastavam. sandálias não desgastavam. Exatamente. Não havia doença no deserto. Não havia doença, não havia fome Não também. havia fome. Deus tudo provia. Exatamente. Então é mais um exemplo aí, tá, meus irmãos? Vamos passar para o próximo. Bom, o próximo capítulo que vamos ler vai ser o próximo capítulo que vamos ler é o seguinte. Vamos voltar lá para Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 9. E daí no versículo 9, Deus fala o seguinte: você vê que Deus ele é perfeito, então por isso que o 7 está em tudo que você lê na Bíblia. Então, Estamos trazendo base bíblica agora. Exatamente. Para não haver dúvida. Pois é. Então, capítulo 15 de Deuteronômio, no versículo 9. Então, Deus diz o seguinte: guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Bom, irmãos, eu vejo que na história, né, da humanidade, começando aqui por uma lição grande, era Sodoma e Gomorra, né? Muitos cristãos falam que o que destruiu aquela cidade foi só o pecado. Mas eu estudando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e eu vi que o pecado maior era a corrupção. Era quando o povo, né, assaltava os viajantes, tirava o que pertencia ao menor, né, para favorecer o maior. Ou seja, não existia lei, era um lugar corrupto, né, onde os viajantes eram saqueados, e coisas mais que aconteciam naquela época, mas tudo voltado para a corrupção. É o mundo de hoje que vivemos, um mundo corrupto. A política do mundo, a política mundial, ela faz tudo isso, ela tira do menor para favorecer o maior. Enquanto o menor perece de fome, você tem até mesmo uma pessoa que nasce numa família simples, ela não tem como alcançar às vezes uma base para sobreviver. A riqueza fica sempre do lado mais forte e ele só vai se enriquecendo. Então, com isso os menores não têm chance de sair do lugar praticamente. Se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, provavelmente não estaremos aqui, porque o maior sempre quer ter vantagem, sempre quer ter mais, e não estende a mão para ajudar o seu próximo. Isso é claro, isso eu não preciso nem trazer aqui para ninguém. Isso é andar na rua e você vê pessoas que precisam de um pouquinho só de ajuda, e não conseguem. Famílias inteiras. A desigualdade social. do nosso país é enorme, tremenda, A injustiça. Não só no nosso país, no Brasil, mas no mundo. Eu estive fora do Brasil e eu vi que a desigualdade social ela predomina o mundo inteiro. Uns têm demais e outros não têm nada. Outros têm que viver no salário, ou abaixo do salário. Às vezes uma família inteira. Eu fico vendo, eu que sou solteiro, eu sobrevivo com salário. E mesmo assim eu passo apertado. Imagina uma família inteira que muitas vezes tem que sobreviver com salário. A desigualdade social, eu acredito que é um dos motivos, além do pecado que existe no mundo inteiro, mas um dos motivos da qual Deus vai trazer justiça sobre a nossa geração. Vamos, pode prosseguir. Bom, então, ainda continuando no Deuteronômio, a gente pode ir lá no capítulo 31, no versículo 10. Que inclusive no versículo 10 ele diz o seguinte: ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos. Então, é uma coisa interessante, Por quê?
que acontece? A questão da Shemitah vai ser em setembro. Nesse tempo, no nosso ano agora. Nesse 2015. ano 2015, vai ser em setembro. E justamente em setembro tem a festa dos tabernáculos. É verdade. Tem também, segundo previsões, que há uma lua de sangue. Tivemos aí 4 luas de sangue dentro dos feriados hebreus. Coincidência ou Dentro Deus? Olha aí, Deus tem um calendário, irmãos, que ele segue à risca, né? Então, se você estudar e você vigiar, você não é pego de surpresa, se você entender o Deus que você serve, né? As luas de sangue, que o William mencionou, a lua de sangue, vocês podem pesquisar aí também, né? Ela caiu dentro das festas solenes de Deus, né? Das quais nós pronunciamos aqui no início, que foi a festa do tabernáculo, né? A Páscoa, houve, cada um desses feriados houve uma lua de sangue, houve também o eclipse do sol, né? Parcial, mas houve. Isso nos leva a Apocalipse, quando Cristo disse, né, que a lua se tornará em sangue e o sol não dará a sua luz. Exatamente, então é a época que Cristo anunciou, né? E estamos próximos a 6.000 anos, na qual iremos ver a Shemitah, o tempo de Deus se realizando no nosso tempo, na nossa geração. E Cristo disse, tudo isso acontecerá, né, ainda nessa geração. Estamos ainda na geração da qual Cristo anunciou que tais coisas iriam acontecer. Onde nós estamos agora? Agora vamos passar para Neemias 10:31. Vamos aqui, Neemias 10:31. Neemias 10:31. Enquanto ele procura aí, só quero dizer aos irmãos aqui que aqui é o nosso monte, né, onde oramos, onde buscamos ao Senhor. De vez em quando vemos um irmão e outro, passa e cumprimenta, mas aqui é bênção, viu, irmãos? Achou? Achei. Certo. Bom, então, Neemias 10:31. 10, capítulo 31, a palavra do Senhor diz o seguinte, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Porque a Shemitah, na verdade, eu quero explicar um pouquinho mais detalhado. É uma época em que, se um dos hebreus estava devendo, né, uma conta, né, ela era perdoada. Essa conta era perdoada, essa dívida era perdoada. E aquele que alugou o seu terreno, né, ele poderia requerer, né, voltar a ser dono daquele terreno, ou rentar de novo, ou então apenas trabalhar naquele terreno, né, e voltava de volta para o dono de origem, né? É isso que é Shemitah. E o que acontece com o nosso Deus, o que ele promete na Shemitah e tipo nós, que somos o povo gentil, né? O povo gentílico, nós não temos direito nenhum à herança, né? Mas dentro da Shemitah, Deus pode perdoar todas as nossas dívidas, né? Nos fazer reinar sobre aquilo, reinar, vou dizer, viver, né, dentro daquilo que Ele preparou, né, se Ele se agradar de nós, né, e nos restituir, talvez algo que nunca foi nosso. Mas como somos filhos de Deus, né, fomos criados, né, para viver de uma forma como Adão e Eva, no paraíso, a qual eles não trabalhavam, e tudo Deus suplia, né, até que eles pecaram e perderam, né? Já não mais viviam com Deus. Então, Cristo nos prometeu, quando Ele veio à Terra, Ele nos prometeu que queria restituir isso ao homem, né?
uma forma de que o homem poderia mais uma vez viver ao lado de Deus. E essa é a esperança da igreja, essa é a nossa esperança, né, de um dia viver com Deus, né, eternamente, na eternidade, né, sem ter com que preocupar, né, só adorando a Deus, né, andar lado a lado com Deus, né, poder cantar com os anjos, né. Essa é a promessa, né, a promessa de vida eterna. Por isso que tivemos um Salvador, por isso que o próprio Deus veio como Cordeiro, que se fez homem, veio, morreu na cruz do Calvário, para que fosse restituído aquilo que você perdeu. Por isso que o interesse de estudar sobre o prenúncio, e de acompanhar as leis de Deus, de servir ao nosso Deus, de amar o nosso Deus, que é o mais importante, é você amar Ele acima de todas as coisas, acima de bens materiais, acima de riquezas desse mundo, obedecendo às leis, amando o seu irmão. É exatamente por isso. Exatamente o que Cristo nos ensinou, amar o nosso irmão e ao nosso Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, para que não seja restituído aquilo que foi perdido. Porque se você não observar a lei de Deus, se você não amar o seu irmão, o seu próximo, e não amar o seu pai, o seu Deus, Ele não vai poder te restituir aquilo que um dia foi perdido. Então, esse é o objetivo desse estudo, para que você entenda como funciona a lei de Deus e o porquê Cristo requer, pode ser, meu amor, porque Cristo requer o amor ao próximo, o amor a Deus, para que te seja restituído. Por isso que ele disse, faça o bem na terra para que os seus dias se prolonguem. Quando ele diz dias se prolonguem, para que você viva eternamente, para que você tenha uma vida eterna. Então, meus amados, tem mais coisas que podemos falar, que podemos estudar, mas por hoje vamos ficar por aqui, e conforme o Espírito Santo tocar no nosso coração, vamos aí trazer mais ênfase a esse estudo, vamos estar observando o que está acontecendo em nossa volta. Estamos apaixonados esperando o arrebatamento, aguardando as promessas de Deus se cumprir no nosso tempo, conforme Cristo disse que esta geração não passará até que tudo se cumpra, que está muito claro em nossa volta, tudo está se cumprindo. E vamos amar o nosso irmão, vamos obedecer ao nosso Deus e amá-lo de todo o coração. Esse mundo em que vivemos é só ilusão, não se iluda, tire seu pé do chão, ajude o seu irmão, ajude o seu próximo, ensina a ele o caminho que ele deve andar, e tudo que Deus nos deu é de graça. Então temos também dê de graça o que recebemos de graça. Eu digo isso em questão à palavra de Deus, E hoje em dia até muitos cobram para levar a palavra de Deus que não deviam fazer isso. Mas amém, Deus sabe de todas as coisas e Deus vai julgar toda a obra. Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. Shalom aos meus amigos, meus irmãos da internet. Só querendo dar um recadinho, pessoal, que qualquer coisa, além de ver esse vídeo no canal do YouTube, isso, o pessoal também, qualquer coisa, pode acessar também lá o nosso blog. Que lá no nosso blog também vamos estar postando vídeo. Vocês também podem deixar comentário, ou algum recado, ou alguma dúvida, ou até mesmo alguma crítica construtiva para melhoramento dos nossos estudos. Isso daí será bem-vindo. Então acesse lá o nosso blog, que é Yashua Está Voltando, que é YAHSHUA Está Voltando.blogspot.com.br. Amém. Bom, vamos escrever aqui embaixo, algumas informações, e se você quiser também acrescentar algo, fique à vontade, coloque o texto aí, as suas informações, o que você sabe, talvez dentro desse estudo, alguma informação que pode nos favorecer, alimentar o corpo de Cristo. E vamos ficar por aqui então. Deixaremos a informação aqui embaixo e você também pode optar, deixar a sua opinião,
ore por nós, né? E aquele também que estiver precisando de oração, e pode colocar aí um motivo de oração aí embaixo, né? Vamos favorecer, né, sobre a salvação das nossas famílias. Vamos estar orando pela salvação da nossa família, orar pela salvação dos nossos amigos, porque hoje até para pregar o evangelho está difícil, mas amém. Significa que o tempo está se cumprindo, as pessoas não querem mais dar ouvido, mas isso é profético, né? Não podemos mudar isso. O que podemos fazer é orar, né, e continuar trabalhando. Vamos trabalhar, vamos pregar, vamos levar o evangelho, porque a igreja não pode deixar de semear aquilo que Cristo iniciou, né, meus amados? Então, shalom a todos, a paz do Senhor, fica com Deus. Amém.